Olá, pessoal, eu sou o Van Diego, estou aqui em uma gravação do nosso podcast no ar, né? Estou aqui com duas convidadas muito lindas e maravilhosas para a gente bater um papo aqui, né? Bem cabeça sobre as especialidades de cada uma delas. Vou pedir para poder vocês se apresentarem, por favor, né? Quem é você e o que você faz? Pode começar? Eu sou a doutora Bruna, sou especialista em dentística restauradora. Então, eu trabalho nessa parte de estética, tanto de resina quanto porcelana, e também com restaurações mais simples, mais complexas, parte de coroa sobre implante também faço. Então, assim, é uma parte de reabilitação completa. Então você cuida, você trabalha com paliativo e com cuidados para poder manter ali, como diz, os dentes bem bonitos Sim, sim. e Desde a saudáveis. saúde até a estética. Que legal. É. E você pode se apresentar? Quem Posso. você, o que você faz? Eu sou nutricionista, Ludiane. Eu sou mais voltada para nutrição clínica e esportiva. Então, a pessoa quer emagrecer ou ter uma hipertrofia ou ganho de massa muscular, eu ajudo. E também outras doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, uma hipertensão, a gente ajusta tudinho ou com suplementação ou com alimentação mais equilibrada. Uma dúvida, no caso você trabalha direcionada para as pessoas que querem ter ali alta performance. Também, atletas ou até mesmo desportistas. Por exemplo, uma pessoa que faz um crossfit só por fazer, ou musculação, tô apta a tudo. Legal, que legal que a gente tem um combo aqui muito interessante. Né? Porque, como diz, uma cuida como diz, da boca, né? E a outra já cuida da alimentação pra gente ter aí um combo muito interessante. Uma pergunta, quando você trabalha com a restauração, né? Hoje, qual seria a dica que você me daria, tipo assim, para uma pessoa que, por exemplo, sei lá, perdeu às vezes muito novo ou por algum problema, né? Para poder te procurar e ter esse atendimento, como é que funciona com você? Você entendeu a pergunta? Não. Vamos lá. Para te procurar, né? No caso, a gente procura você pelo Instagram, né? Uhum. E aí, para ter esse atendimento com você, tipo, presta ali uma consulta, né? Como é que funciona para a pessoa chegar, né? E saber do que ela precisa. Porque não é simplesmente, sei lá, chegar lá e implantar um dente, né? Não. Com certeza, eu preciso de uma avaliação, né? Uma consulta clínica, Sim. presencial. Ali eu vou fazer uma avaliação, vou fazer pedido de exames complementares, que são as radiografias, né? E depois disso, nós partimos para um atendimento, né? Para execução do procedimento, né? Então, eu tenho que fazer essa consulta, traçar um plano de tratamento para essa paciente, para poder, então, dar início ao tratamento. Aquelas lentes, no caso, você chega a colocar também ou não? Eu tenho uma dúvida, assim, pessoal, muito legal, que é sobre, tipo assim, existem vários tipos, né? Não é só um tipo, assim, que vai lá e deixa mais claro, né? Na verdade, eu vi que parece que tem um tipo que fica muito artificial, aí tem outro que já é mais natural, tem um que fica de uma cor, outro que fica... parece que coloca dois, né? Sim. Como é que funciona? Você pode... Então, na minha área, eu realmente trabalho com facetas personalizadas, né? Então, eu trabalho tanto com quem gosta de dentes brancos, mais brancos, né? Estilo... Como é que chama? Máscara? Tipo isso. E também trabalho com as lentes estratificadas. As lentes estratificadas, elas são mais naturais. Então, a gente copia todos os detalhes de um dente natural, né? Colocando uma corzinha um pouco mais clara que o seu dente. Também dá para colocar na cor exata do seu dente. Mas dá para colocar um tomzinho um pouquinho mais claro, que fica bem legal também. Então, dá para fazer as duas coisas. Vai, assim, de cada paciente. Por isso que eu falo que é personalizada. Né? Se você olhar minhas fotos lá no meu Instagram, você vai ver que tem de todos os jeitos. Não tem uma lente igual à outra. Nenhum paciente sai com um dente igual ao outro, porque é personalizado para ele. Sim. Entendeu? E o que é mais caro e mais barato nesse ponto? Tipo... Ou não tem essa diferença? A lente estratificada é um pouco mais cara. Essa aqui é mais natural. Ela tem um trabalho bem maior.
né? Uma maquiagem que eu vou fazer nesse dente. Essa seria a minha segunda dúvida, porque, tipo assim, hoje em dia, sempre tem questão de oferta e demanda, né? E hoje em dia, as pessoas têm procurado mais ser natural. Não sei no seu caso, né? Mas, tipo assim, até quando eu falo de estética, a gente trouxe outras pessoas aqui, e, tipo assim, as pessoas têm procurado ser mais natural. Então, aquela cirurgia que deixava a pessoa meio muito artificial não tá muito em alta mais, né? Eu vejo que a tendência tá sendo... eu tenho percebido também. No início, as pessoas queriam mais um brancão. Agora, os meus pacientes que fizeram brancão estão buscando agora algo mais natural. Mais natural. A tendência então pros dentes vai também com tá a indo. moda, né? Todo mundo tá querendo... Todo mundo que usava a sobrancelha muito preta, todo mundo tá despigmentando, colocando tudo mais natural, né? E aí, os dentes também da mesma forma. Legal. E assim, tipo assim, você acredita que essa oferta, né, tá sendo por conta de oferta e demanda, essa questão do valor, ou é pela dificuldade do trabalho mesmo? Tipo, porque você fazer estratificado é realmente mais complexo. É mais complexo. É bem mais complexo. Você consegue medir, tipo assim, me falar, tipo, a diferença prática, assim, de um e de outro? Ah, sim. Um dente brancão, né? Eu vou fazer ali praticamente 2 camadas de resina. Eu faço, de todo jeito eu faço uma pintura no dente, né? Então, assim, são etapas, né? Então, ali eu vou fazer mais ou menos 2, 3 etapas. Já na estratificada, eu vou fazer mais ou menos umas 5, 6 etapas. Então, são pigmento, tem a parte de fazer os mamelos, que são os detalhezinhos lá na pontinha do dente. São vários detalhes, né? Aquela parte que eu coloco ali uma resina onde vai ficar um fundinho meio azulado lá na pontinha do dente, copiando realmente um dente natural. Então, são várias e várias etapas. Caraca. Então, ela é um pouco mais trabalhosa de ser feita. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Porque, tipo assim, eles falam que quando você coloca lente de contato, você tem que serrar o dente normal, certo? Ou não? Essa questão de desgaste, ela é muito relativa, né? Por exemplo, eu olho seus dentes, né? Eu vejo que são dentes mais curtos, um pouco mais espaçados, né? O seu desejo é só aumentar eles um pouquinho, melhorar a forma e cor. Beleza, os seus dentes eu conseguiria fazer sem desgaste nenhum. Olhando para você aqui, já consigo te falar, né? Agora, se você tivesse um dentinho, né? Vamos dizer assim, com uma pontinha um pouquinho mais para fora, né? Um pouquinho mais para fora, um desalinhamento. Nessa pontinha, eu tenho que dar um desgastezinho. É lógico que é bem sutil. Não é algo assim que você vai ter uma sensibilidade, né? Mas, assim, é importante fazer por quê? Porque se eu coloco uma resina em cima de um dente torto, a gente vai ter um dente que a gente chama de grávido, né? Ele vai ficar mais gordinho para fora do que os outros. Então, é necessário, em alguns casos, sim, fazer algum desgaste, tá? Mas tem também paciente que chega e é 0 desgaste. Isso vai muito de cada um. E chega a preenchimento também, no caso, ou não? Como? Preenchimento antes de fazer. É porque, por exemplo, eu tô perguntando porque eu tenho um dente que é quebrado, né? Porque é coisa de criança. Quebrou uma lasquinha lá, nunca me fez falta e tá aí até hoje. Mas, tipo assim, eu imagino que se fosse pra poder fazer, como ele quebrado uma parte, né? Então ele tá tortinho ali. Aí, no caso dele, acho que teria que preencher, né? Tipo... Sim. Eu devolvo a anatomia dele, né? Aí, no seu caso, não seria nenhuma faceta, seria um acréscimo estratégico de resina composta, que eu faço também. Que a diferença do acréscimo para a faceta é que o acréscimo, eu vou até a metade do dente, mais ou menos, né? Já a faceta, a gente vai até ali no finalzinho do dente, até lá no pezinho do dente, né? Então, é a diferença. No seu caso, faria um acréscimo. Só pra gente complementar ali o que foi perdido. E minha última pergunta desse caso é sobre saúde. Tipo, a questão da faceta, ela é 100% estética mesmo, tipo, pra ficar mais bonito? Ou tem uma questão de saúde ligada, tipo, sei lá, dar uma proteção a mais ou alguma coisa assim? Não. Proteção, não. Né? Ela é mais pra estética mesmo.
né? Embora a gente tem que avaliar o que é que essa estética tem que ser entregada junto com função e saúde, né? Então, hoje nós vemos aí muitas facetas onde não tem estética, não tem saúde, não tem função, né? Então... eu fiquei com dúvida. Qual que é o objetivo? Vamos dizer que todo mundo está fazendo muita faceta. Qualquer dentista tá em alta se hoje forma já vai fazer faceta e não se preocupa ali com a saúde. O que é essa saúde? Você já deve ter visto alguém que tem faceta e a gengiva dela fica inflamada, fica avermelhada ou então tem mau cheiro, né? Então, é disso que eu estou falando. Mundo querendo ser profissional, né? Você fala, tipo, sem habilitação. Não ter um cuidado antes de fazer ou por que questão de técnica mesmo, de cada profissional, né? Então, assim, ela serve para entregar estética, mas também tem que ser entregue saúde e função também, entendeu? O que eu falo de função é que, às vezes, a gente faz uma faceta muito grande e o paciente não consegue mais comer bem, né? Caraca, vamos dizer muda assim. A mordida da pessoa. É preocupante? As facetas também que fica meio desproporcional para a pessoa, né? No Sim, tamanho. sim, exatamente. Tem gente que é muito pequenininha ou muito magrinha e com facetas, dentes muito longos, muito grandes, né? Fica desproporcional. É por isso que eu falo que tem que ser algo bem personalizado. É feito com cautela, né? Hoje, qual seria a sua maior especialidade lá no seu consultório? Essa. É faceta mesmo? Nossa, a gente entrou no assunto, então, com a minha dúvida pessoal, e era... Que legal. Essa é a sua maior especialidade. Hoje eu tenho trabalhado mais com a parte de lentes, tanto de porcelana quanto resina, né? Porcelana é essa que você falou que fica mais branco? Não, porcelana é outro tipo de material, chamado de silicato de lítio. Então, a diferença dele, claro que é o valor. Ela é bem mais cara. Mais cara, né? Ainda que a certificada. Mais cara. Ela é bem mais cara, porém, diferente da resina, a resina a gente tem que estar ali fazendo uma manutenção semestral. De 6 meses, o paciente tem que estar ali, eu tenho que estar acompanhando, eu tenho que ver se houve ali um pigmento, né? Se ela pigmentou por conta de alimentação mesmo, né? Pigmentos extrínsecos. Exatamente. Tem que ver se tem alguma trinca, se tem algum manchamento, né? E aí eu faço uma limpeza, repolimento dessas facetas, né? E é isso. A porcelana não. A porcelana, ela não tem esse problema de pigmentar. Ela não pigmenta com a alimentação, né? Então, e o material também é muito mais longevo, muito mais duradouro, né? Então, assim, uma faceta de porcelana, você fica aí 10 anos tranquilo com ela, só se você enjoar mesmo, né? Só se você quebrar ela para poder trocar. A resina não, a resina ela precisa desse acompanhamento pra gente ter uma longevidade dela, entendeu? Se o paciente não tem esse cuidado, a resina, ela infelizmente, ela perde a beleza dela. De quanto em quanto tempo que é essa manutenção da resina? Pelo menos 6 meses ou uma vez ao ano. É interessante. 6 meses, porque 6 meses é o ideal para você estar indo no dentista mesmo. É verdade. Né? Você tem que ir no dentista fazer uma limpeza. E nessa manutenção, a gente já faz a limpeza, né? Eu faço a limpeza e ali eu já vou estar acompanhando, vendo se tem alguma cárie, se tem alguma lente que está quebrando, se está manchando. Eu vejo já o cuidado desse paciente. Eu falo para ele, você não está passando fio dental direito, você não está escovando. Quando é um paciente muito colaborador, eu já elogio. Eu falo, olha, parabéns, suas lentes estão maravilhosas. Tá tudo bem? Não posso ir lá, assim. não vou ser elogiado. Gente, deve ter uns 10 anos que eu não vou no dentista. Só vai quando dói, né? Só... Então, né? Tem 10 anos que não dói. Tá quase morrendo com isso. Não, mentira. Eu vou te falar, quando chega a doer, fica mais caro. Aí é o problema, né? Não, deixa eu te falar... Não, na verdade, eu cheguei aí recentemente. Inclusive, eu fui lá, fiz um plano, paguei. e tipo assim... Tempo, né? Assim, é por causa... Não, é porque eu fiz um plano porque eu queria... Eu tenho o CIS até hoje.
Os 4 sisos, inclusive. Aí eu pensei, não, vou fazer uma limpeza, ver se precisa de alguma coisa, né? Fazer uma avaliação e já tiro o siso. Então, tipo assim, tem muita coisa pra fazer. E aí eu fui lá, paguei o plano, porque tinha um plano lá que deixava mais barato, né? E aí eu paguei o plano. Tipo assim, era só ir. Eu só precisava ir. Só que é o dia a dia, o trabalho. Pagar, né? O trabalho, como diz, toma muito tempo. E aí eu esqueci. Eu fui lembrar, tipo, de quando acabou o plano. E eu fui pagando e não fui. Enfim, né? E aí, pra falar a verdade, tipo assim, dizer que eu não fui, eu cheguei a ir lá pra tirar, porque eu fui chupar uma balinha e o pacote da balinha, tipo, na hora que eu fui abrir, ele não tava abrindo no dedo. Aí eu peguei, mordi e ranquei. Aí o plástico, ele entrou lá dentro, assim. Entrou de um jeito que, cara, eu tentei tirar com pinça. Botei uma amiga minha pra pegar a pinça e olhar e tentar arrancar. Não saía por nada. E aí eu falei, Jesus, aí eu fui lá, aí foi onde eu fui, né? Aí teve que ir, né? Aí o dentista foi lá, ele também com muito custo ele conseguiu arrancar. Até ele falou assim, nossa, não vai dar. Tipo, você tá falando assim, não vai sair não. Cara, não sei, ele entrou de um jeito assim, não queria sair mais não, queria fazer parte de mim, aquele plástico lá. E aí onde, tipo assim, ele pegou, me ajudou a tirar, e aí já me falou, né, tipo assim, eu fui fazendo perguntas, porque, né, aí já fiz o plano lá com ele mesmo, e, enfim, paguei e não fui. Agora você vai lá no meu consultório. Tem essa questão do indivíduo nascer sem o siso? Tem gente que nasce só 2, 3, né? Eu não nasci nenhum. Assim, a gente tem que... Uma pessoa evoluída. Não é uma questão de não nascer. O siso, ele erupciona. Então, às vezes, você tem esse siso, ele está aí, mas a gente não consegue ver porque ele está lá dentro do osso. Então, no seu caso, tem que fazer uma panorâmica, uma radiografia, e aí sim a gente vê se tem ou não tem. Se tem esse dentinho lá, não. Talvez ele só não erupcionou, ele não saiu. Ai, que permaneça. Eu tenho uma dúvida muito sincera sobre o siso. Porque, tipo assim, igual eu te falei, eu nunca tirei, nunca me incomodou. Tipo assim, nunca doeu, nunca, sei lá, nasceu, tá aí. Eu acredito que tenha mudado só aqui, parece que ficou, tipo, aqui ficou mais pra frente, não sei. Talvez seja só uma sensação minha. Mas, tipo assim, nunca doeu, tá aí, enfim, né? O único incômodo que eu sinto é porque muito de vez em quando eu acabo mordendo aqui, né? Na gengiva. Não, na gengiva não, na bochecha. Na bochecha, na mucosa. Porque, como diz, acho que deve estar grande. Tem que avaliar, a gente tem que ver se ele tá tortinho, né? Se ele estiver torto, se ele estiver fora de oclusão, né? Siso é um dente que eu sempre indico extração dele. Porque é um dente que você não consegue escovar ele direito. Você não usa ele pra comer. Ele é um dente de enfeite que só está aí juntando sujeira. Entendeu? Então assim, em todos os casos tem que tirar mesmo. Com ele quando ele doer. Né? E geralmente eu já indico logo para meus pacientes, falo, tem que extrair o siso, já tira logo os 4, que já sofre de uma vez só. Não, se for pra tirar também, eu quero... Um pós-operatório, esse negócio de tirar um de cada vez, não vira não. Não tenho tempo. Vai logo, já resolve tudo. Eu indico fazer isso, né? E se você fala que a bochecha, que essa mucosa tá machucada, provavelmente ele é um pouquinho torto. Né? Então tá raro, tipo assim, nossa, sei lá, 6 em 6 meses, sabe? É muito raro eu morder, mas tipo assim, de vez em quando acontece. Mas você é mais ansioso. Minha dúvida, às vezes é comendo, não sei. É comendo. Normal, sempre é comendo, mas tipo, minha dúvida era sobre essa questão de ser obrigatório mesmo tirar, né? Ou não, porque eu já vi dentista falar que às vezes que, tipo assim, tem que ver, e já vi gente falando, não, tem que tirar 100%, tem que tirar mesmo. Pra eu falar que não é indicado, esse dente precisa estar em perfeita oclusão. Perfeita oclusão, que é ali nivelado com os outros dentes, né? Em contato com o dente de cima. Se não tiver, eu falo pra extrair sim. No caso, porque você não vai... certa? Exatamente. Se ele estiver ali alinhadinho com os outros dentes, aí sim. Por que remover? Mas se não tiver na oclusão certinha, se ele tiver em infraoclusão, que é um pouco mais abaixo dos outros dentes, eu indico sim extração. Deixa eu passar um pouco para Lud. Lud, sobre essa questão da hipertrofia, né? Você trabalha
100% com pessoas ali buscando, como diz, o corpo perfeito, né? Essas questões. Ou você trabalha também com a dieta básica ali de quem quer emagrecer, ou é 100% ali focado como diz, nesse público mais VIP, né? Digamos assim. Então, eu trabalho com nutrição clínica. E clínica, ela abrange tudo. Ou é emagrecimento ou é hipertrofia. O que mais chega no consultório é falando assim, eu quero emagrecer e ganhar massa muscular. Eu falei assim, que legal, tá querendo um milagre aqui, né? Mas tudo bem, a gente vai alinhando, né? Quando a pessoa chega até mim, eu trabalho em três clínicas. Quando ela chega até mim, eu faço uma anamnese. Eu preciso saber como que é a rotina alimentar dela, dentro da rotina habitual dela. Se faz uso de suplementação, se faz uso de medicamento, como que tá a saúde psicológica também, porque às vezes a pessoa chega lá meio que com um bloqueio, sabe? A maioria chega por baixa autoestima. Então, faço essa anamnese, é uma boa conversa, digamos ali uns 30, 40 minutos conversando com a pessoa, porque eu tenho que ouvir ela. E após isso, eu faço uma avaliação física. Nessa avaliação física, eu faço circunferências, também pego adipômetro. O que a gente vai ver nessa avaliação física? A porcentagem de gordura corporal e de massa muscular. Dentro disso, se a massa muscular está baixa, a gente faz uma dieta, assim, mais hiperproteica. Aí coloco mais proteína. Às vezes a pessoa quer emagrecer, aí a gente ajusta ali o carbo, a proteína, às vezes a gente abaixa um pouco a caloria para ela emagrecer. Isso com atividade física. Só com alimentação não seria tão assim eficaz, por exemplo, para quem quer hipertrofia, né? Que seria o ganho de massa muscular. Após isso, eu disponibilizo para ela um aplicativo, né? Gratuito para ela, que ela vai acompanhar a evolução física dela, o plano alimentar, e também envio para ela em PDF. Então, ela acompanha tudinho certinho. E ali eu fico ali no suporte do WhatsApp, ela precisou, tem alguma dúvida, ela me manda e a gente vai conversando. Aí ela volta daqui um mês. Se for uma pessoa que tem uma patologia assim mais crônica, como diabetes, hipertensão, de 15 a 20 dias eu tenho que ver ela, eu tenho que ver como que ela reagiu. Às vezes a pessoa precisa de suplementação. Às vezes a suplementação não é necessária nesses casos, por exemplo, da diabetes, que precisa ter o controle da glicemia. Então ela tem que entrar com medicação. A medicação, com alimentação, com exercício físico, que vai fazer todo o combo ali. Nossa, eu vi uma escala, né? Tipo, tem gente que precisa só de alimentação, suplementação e injeção. Tem gente que é sedentário, tem gente que é sedentário, chega lá e fala assim, eu já comecei a tomar creatina e betalanina. Eu falei assim, isso não precisa por agora, né? Você está começando, vamos com calma, né? Não precisa desse gasto agora. Às vezes a pessoa não precisa disso, às vezes a pessoa só precisa ajustar a alimentação com bom treino e ter paciência, né, no processo. Nossa, Lud, eu tenho uma dúvida sobre biotipo, que eu não sei se você consegue me ensinar, que é, por exemplo, tem pessoas que têm essa dificuldade de ganho de massa mesmo, né? O corpo da pessoa parece que não funciona bem. Tem gente que tem uma facilidade enorme. Eu, por exemplo, eu tenho uma facilidade enorme, porque eu não faço tanto exercício físico e, como diz, tem quase que tudo muito bem não, né? Mas assim, define muito rápido, né? Às vezes um pouco exercício que eu faço já tá tudo resolvido, né? Então, assim, tem uma facilidade de ganho de massa muscular muito grande, né? Se eu resolvo ali a alimentação básica e uma coisa, já tá tudo certo. Entendi. Né? E tem gente que é uma luta ali pra conseguir, né? Agora você tá falando até da injeção, tipo, injeção eu nunca tinha ouvido falar. Injeção? Não, ingestão. Ingestão. Nossa! Eu falei, não, gente, eu tomo uma injeção. Não, injeção não. É porque, vai tipo assim... injetar a vitamina da pessoa? Varia muito de pessoa para pessoa. Ingestão. Às vezes a pessoa tem uma genética, assim, que colabora mais. Às vezes a pessoa não tem uma genética que colabora, mas também os hábitos dela é todo errado. A pessoa não dorme bem, a pessoa não bebe água, a pessoa não dorme bem, né? Aí, só com alimentação vai resolver um pouco? Vai. Com atividade física também. Mas se ela não ajustar esses outros pontos, o corpo dela também pode estar em processo oxidativo, né? Inflamado. Aí, então, não seria... Vai dificultar mais. Ainda também tem a questão hormonal, né? Tem que ver essa questão dos hormônios e tal também. É aquela questão, né? Corpo, alma e espírito. Precisa estar tudo alinhado para dar certo. Exatamente. E aí, tipo assim, tem um tipo de cliente mais complexo para você nesse ponto? Você fala mais difícil? No momento, não. O meu primeiro paciente, quando eu comecei a atender, foi um diabético tipo 1.
Ou seja, ele não produzia insulina, ou quando produz é insuficiente, então ele aplicava. Aí eu achei um pouco difícil, mas aí, tipo assim, antes de eu começar a atender, eu já fazia cursos, né? Eu já pegava caso clínico para estudar, então para mim já foi mais tranquilo. Aí quando eu peguei ele, ajustei uns pontos, aí foi. Até o momento não tem nenhum paciente complexo, difícil, não. Para mim, não. Eu acho que, assim, uma das questões que eu mais me preocupo é com saúde, né? Eu sou uma pessoa que eu nunca me preocupei muito com a beleza em si, né? Mas a saúde acaba sendo beleza, né? Mas, assim, eu vejo que hoje, né, o público em geral tem uma dificuldade muito grande nas vitaminas, né? No que falta ali. Porque, às vezes, a gente tá com um déficit ali que a gente nem sabe, né? E aí, assim, uma outra dúvida que eu acho que cabe como é que a pessoa descobre isso, assim, sem uma avaliação, ou é só com avaliação mesmo de um nutricionista pra pessoa saber, tipo assim, nossa, tô faltando tal vitamina? O correto seria a pessoa fazer exame de 6 em 6 meses, né? Ali um complexo ali de exame para saber. Geralmente, a pessoa descobre quando ela tá num estado mais crítico, por exemplo, cansaço, fadiga, falta de libido. Aí a pessoa fala assim, às vezes, aí pergunta para alguém, né? Falta aí de alguém libido? falta de libido. Por causa de alimentação? Hã? Por causa de alimentação? Não, de vitamina. Vitamina A. Tô falando. Algumas vitaminas interferem. E também tem pessoas que têm muita baixa de vitamina D. Né? A vitamina D, ela é mais nessa questão imune, ajuda bastante. Ninguém toma sol mais, né? Pois é, né? E nós estamos também numa população, assim, um pouco, assim, sedentária, né? Que não costuma preocupar com a alimentação. Então, o que vem bastante para mim no consultório é emagrecimento. Ou seja, a pessoa precisa emagrecer. E também está crescendo muito obesidade infantil, pessoas com diabetes tipo 2, que vem muito da questão do hábito alimentar. Então, é uma questão, assim, preocupante. Né? A diabetes eu vejo que tem aumentado. Na minha família teve 5 pessoas, assim, 5 casos, só esse ano. Em 2025 a gente descobriu 5 pessoas diferentes Aí, então. com diabetes. Eu falei, nossa, daqui a pouco sou eu, né? São parentes próximos? São minha irmã, Não, meu então, tio, você vai ter minha mãe. Às vezes tem histórico familiar. Interfere na genética. Minha avó já tem tempo. Então, assim, nossa senhora, eu tô preocupado. Então, vamos cuidar agora, né? Eu até diminuí a Coca-Cola, né? Você tá com quantos anos? Tenho 28. Aí, tá novo. 29, eu posso falar. Eu faço no mês que vem, ó. Mas quem diria se fosse só a Coca-Cola? Não, mas a Coca-Cola era um problema. Falar zero. Não, eu não posso falar que não vender nutricionista. Zero, eu tomava Coca-Cola normal e eu tomava 2 litros no almoço, sabe? Ixi, aí é um probleminha, zero, né? Então. É uma boa opção. Eu cortei 100%. Porque às vezes a pessoa não tem esse controle, sabe? De 2 copinhos. E também não gosta da porque, Coca-Cola na verdade, zero. tipo assim, aconteceu muitas coisas e, tipo assim, eu não via. Às vezes eu tava sentado ali... No almoço eu não digo tanto, porque no almoço às vezes eu tava com outras pessoas. Mas, assim, na janta, eu tomava 2 litros. Na janta, tipo assim, era sem ver. Eu tava ali comendo, e às vezes até, tipo, trabalhando com alguma coisa, ou jogando, que é o meu hobby, né? E aí, tipo, se eu tô ali, quando eu olhava, acabou. Tipo assim, não é que eu sentava pra tomar 2 litros, né? Seu cérebro era nem uma coisa via. muito... Não, sem ver. E a Coca, ela é muito palatável, né? Então, tipo assim, o cérebro quer uma recompensa. E aquilo que é gostoso, ele vai querer. E vai no tomar. caso do refrigerante. E aí todo mundo é acostumado, né? Exatamente. Não, muito legal. E hoje qual seria a sua especialidade? É com... Clínica. Clínica, ou seja, emagrecimento, hipertrofia, o que tiver. A pessoa quer, por exemplo, reeducação alimentar. Não tô comendo bem, não tô dormindo bem, me ajuda. Se for preciso, eu prescrevo exames, né? Exames bioquímicos para ver as questões hormonal, a questão de vitaminas. A pessoa quer hipertrofia, às vezes é um atleta que vai competir, por exemplo, ajudo. Tem toda a questão. Da vida. Exatamente. Tem toda a questão ali de um ciclo de carboidrato, né? Regulação de sono, de treino. A pessoa quer emagrecer, precisa, né, emagrecer. Eu tô ali para ajudar também. É mais uma questão. A nutrição, ela abrange muito, né? Eu acho que, tipo assim, na clínica não tem como você pegar só um tipo específico. Porque abrange muito. Não tem uma, tipo assim, é 90% isso aqui. Tipo assim, se você quiser, por exemplo, geriatria, que é no caso de idoso, ou pediatria, materno-infantil, a pessoa ali, o nutricionista vai ficar só ali no caso da mãe e da criança. Geriatria só de idoso. Nutrição hospitalar, só o hospital. Agora a clínica já abrange mais. Exatamente. E você faz parceria, tipo, você tem lá, sei lá, a pessoa vai no seu consultório e já sai de lá com
com o educador físico e tudo? Ou você normalmente indica? Como é que funciona? Eu tenho um amigo que é personal que, se precisar, eu indico. Até onde é que eu malho também. Agora, a questão, tipo assim, de ter mais assim, não. Mas se precisa, às vezes a pessoa já chega com, né? Fala assim, eu faço academia, a maioria da pessoa que vai, eu já tenho um personal. Aí você tem algum para me indicar? Aí eu já indico algum já. Mas no caso legal. É isso. E o seu diferencial lá seria qual? Meu diferencial? Eu enxergo aquele paciente que está na minha frente como um ser humano. Ou seja, eu entendo a dor dele. Por exemplo, um paciente lá, ele tem uma dependência, por exemplo, da Coca-Cola, por exemplo. Eu não vou tirar de uma vez, porque ele não vai aguentar. E ele vai tomar. Então, o que eu faço? Eu tento diminuir outras coisas e ir conversando com ele pouco a pouco. Mostrando para ele que aquilo ali pode fazer parte da vida dele, mas não tão exageradamente. Então, eu viso mais isso, ver um outro ser humano ali. Então, geralmente é isso. E dou o suporte total que ele precisa. Às vezes eu mando o plano alimentar, a pessoa me manda mensagem, eu respondo. Aí, às vezes, manda de novo, eu respondo. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes bariátricos, né, que fazem a bariátrica. Eles ficam muito em dúvida na questão das fases, né? Porque quando você faz a bariátrica, tem a fase da semilíquida, da líquida, restrita e tal. Aí a pessoa manda mensagem, como é que eu faço isso aqui? Eu explico. Se precisar, eu já conversei com uma paciente minha umas 3, 4 vezes por dia, para ajudar ela, sabe? Aí ela falou assim, não, ela até falou assim, muito obrigada por você estar me acompanhando nesse processo, sabe? Por você não ter soltado a minha mão. Aí eu falei assim, legal, né? Então é isso que eu tô fazendo. Você fica ali assistindo o WhatsApp com a pessoa? A pessoa me procura, eu pego mesmo na mão dela e vou com ela até o objetivo dela. Legal. Hoje, tipo, eu acho que minha maior dificuldade nem é abrir mão. Eu acho que talvez assim, pela questão religiosa, que eu sempre fiz ali, todo ano eu faço, né? A promessa dos 40 dias da Igreja Católica é padrão, né? Então, assim, eu acho fácil abrir mão. Tanto é que, tipo assim, eu falei pra você, eu descobri minhas famílias, cortei 100%, não tomei mais Coca-Cola, né? Mas, assim, a minha maior dificuldade é, tipo assim, a gente substitui pelo quê? Porque, tipo, a gente vai, por exemplo, suco de laranja, não pode também. Por que não né? pode? Não sei, me disseram que não pode. Ai, meu Deus do céu. Que diz que parece que tem tanto açúcar quanto, né? E aí eu falo, beleza, eu vou tomar o quê? Entendeu? A questão tá na quantidade. Nenhum alimento, ele é proibido. Ou ele vai te engordar ou vai te emagrecer isoladamente. Tudo é um processo. Por exemplo, você ingere água ali, né? Durante o seu dia. Você não vai beber 2 litros de uma vez só. O seu corpo, ele não vai tolerar. Então, a questão é, fraciona, delimita limite. No dia que você tiver um objetivo, tô falando de você, né? Aí você vai conseguir. Eu creio que você consegue. Bacana. Gente, então a gente vai ficando por aqui. Acho que a gente até passou um pouco do tempo. Né? É bastante legal. Eu vou pedir para vocês fazerem um pitch de vocês, tá? Okay. Pode começar com você, doutora? Pode? Vai lá, rola sua câmera aqui, né? Fala com o público lá, já fala pro pessoal te seguir. Ai, gente, eu sou a Bruna. Então, vocês vão me seguir no Instagram. Meu Instagram é @doutorabruna_Alves. Me sigam lá. Vocês vão ver muitos casos de antes e depois também. Lá tem um link também para você me chamar no WhatsApp. E estou à disposição para a gente agendar uma avaliação, uma consulta e eu poder te entregar um sorriso perfeito. Sorriso perfeito. Segue lá, doutora Bruna, gente. Pegou responsabilidade. Eu gostei de ver a confiança, isso aí. E você, doutora? Eu sou nutricionista Ludiane. Eu sou mais para a área de clínica, ou seja, se você quer emagrecer, quer ganhar massa muscular, quer uma reeducação alimentar ou tem alguma patologia que queira cuidar, eu estou aqui à disposição. Meu @ é nutricionista Ludiane. LUDYANE. Também tem um link lá do WhatsApp que vocês vão falar comigo. E qualquer objetivo eu tô aqui para te ajudar a alcançar. Certinho, gente. Muito obrigado a presença de vocês, tá? Também, pessoal, segue a CP Marketing, @CPMarketingBR, né? A gente tem um link de consultoria gratuita com o nosso especialista em marketing, onde a gente vai passar para você uma estratégia muito legal, né? Fazer uma análise do seu perfil comercial, tá? É gratuito, então é só se inscrever que a gente procura vocês lá, né? E agenda um horário. E então, segue a gente, né? Não perde nenhum capítulo, ativa o sino aí para poder vocês não perderem, né? Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a
presença de vocês duas, tá? Eu que agradeço a oportunidade. oportunidade. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.